Bom dia, alunos do nono ano. Vamos lá para a nossa revisão, para vocês fazerem a prova. Lembra que o nosso assunto, que a gente estudou é a equação do segundo grau. Mas a gente estudou, a equação do segundo grau completa, incompleta. Então, vamos começar aqui falando a sua forma reduzida. Depois eu vou revisar como que a gente resolve as incompletas, como que você resolve a completa, como que você resolve o delta, o discriminante. Então, vamos começar aqui. Eu coloquei aí, revisão, que é o assunto, equação do segundo grau. Tem lá as páginas do livro, Você também pode acompanhar as minhas aulas, alguns exercícios que eu fiz aí. Então, eu escrevi aqui, forma reduzida. Toda a equação do segundo grau, a forma reduzida dela, ela tem que estar nessa fórmula aqui, É lógico que se faltar pode faltar o B, pode faltar o C, pode faltar os dois, só não pode faltar a letra elevada ao quadrado, porque ela não vai ser a equação do segundo grau. Quem determina o grau é o expoente maior, que é 2, Então, por isso que ela é considerada uma equação do segundo grau. Quem determina o grau de qualquer equação é o expoente da variável maior. Então, você vai pegar uma equação do segundo grau, antes de você começar a resolver ela, seja ela completa ou seja ela incompleta, ela tem que estar na forma reduzida. Mas você lembra que tem exercícios, às vezes, que nem pede para você resolver a equação, pede só para você colocar ela na forma reduzida. Então, observa bem o que o exercício está pedindo, às vezes ele nem quer que você resolva a equação, você achar o conjunto solução, às vezes ele quer que você coloque na forma reduzida. Mas para você achar o conjunto solução de uma equação, para você começar a resolver ela tem que estar na forma reduzida, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo de uma equação, que eu não sei se ela vai ser, do segundo grau, provavelmente ela vai ser do segundo grau, porque é o que a gente está aprendendo. Ela tem parênteses, ela não está na forma reduzida, ela está igual a zero, essa aqui não está. Então, o primeiro passo, mesmo que o exercício não peça para você colocar na forma reduzida, vamos colocar ela na forma reduzida. Como que a gente faz? Resolve aí o parêntese, fazendo a propriedade distributiva, Fazendo, o chuveirinho. Se tiver um parêntese multiplicado por outro, faz aquela propriedade distributiva lá, com o que vai dar um trinômio. Usa o produto notável, se for possível. Aqui não é um produto notável, aqui é realmente uma multiplicação, Então, multiplicar 4x vezes x vai dar 4x ao quadrado, 4x vezes 10, vai dar mais 40x. Então, fiz a multiplicação aqui, Somei os expoentes, 4 vezes 1 deu 1, x vezes x deu x ao quadrado, 4 vezes 10, 40, conservei o x. Na verdade, a equação do segundo grau, sempre o segundo membro tem que ser igual a zero, já vamos passar para cá, Menos 40x, menos 64, igual a zero. Aí, ela não está na forma reduzida. O que é estar na forma reduzida? É quando tiver só uma letra elevada ao quadrado, uma que está elevada a x, um termo independente. A gente tem que juntar os termos semelhantes. Não tem ninguém para você somar aqui com esse 4x ao quadrado. Então, eu vou repetir, 4x, 4x ao quadrado. Esses dois aqui, na hora que a gente vai juntar na forma reduzida, eles vão dar zero, porque você vai somar mais 40 com menos 40, zero, Então, só sobrou 4x ao quadrado menos 64 igual a zero. Essa é minha equação, Aí, se ela vai ser completa ou incompleta, é depois que eu deixei ela na forma reduzida. Ela está na forma reduzida. Aí, se o exercício pedir para você resolver, vamos ver se essa equação do segundo grau é completa ou incompleta? Vamos ver se ela tem os 3 coeficientes? A gente usa aquela forma lá de Bhaskara quando ela tem os 3 coeficientes, Aqui ela não vai ter os 3 coeficientes, Ela tem a letra que está elevada ao quadrado, que é 4. Ela não tem o B, Ela não tem o B, porque o B tem que ter x aqui do lado dele, O B é o coeficiente que está do lado do x. O B é zero, E o C que é menos 64. Então, essa equação que eu dei o exemplo, é uma equação do segundo grau? É, mas é uma equação do segundo grau incompleta. A gente colocou ela na forma reduzida e ela deu uma equação incompleta. Então, não pode esquecer disso. Eu tenho equações do segundo grau completa e incompleta. Essa aqui é incompleta. Aí, lembra que as incompletas, tinha duas formas de resolver. Na verdade, era 3 formas de resolver, mas quando tem o A,
só tem o A, ela é bem parecida quando ela tem o A e o C. Quando ela tinha o A e o C, a gente resolvia como se fosse uma equação do primeiro grau. Não precisa, se você quiser usar a fórmula, pode. Mas você perde tempo aqui, ó. Quando ela tem o A e o C, a gente resolve como se fosse uma equação do primeiro grau. Deixa as letras no primeiro membro, né? E passa esse menos 64 para o outro lado, né? Que ele vai passar mais 64. Mas nem precisa colocar esse mais zero, né? Porque só vai sobrar 64. Aí, se não tiver nada aqui para passar dividindo, né? Você já tirava a raiz. Mas tem o 4, vou passar o 4 dividindo, que vai dar 64 dividido por 4, né? Vamos fazer a divisão, se der exata você divide, se não você deve tirar a raiz. Mas essa divisão que dá exata, se você dividir 64 por 4 dá 16, né? Aí a gente tirava a raiz, ó. Lembra que a gente colocava mais ou menos, né? Mais ou menos a raiz quadrada de 16. Não esqueça de colocar esse mais ou menos quando você estiver resolvendo uma equação. Quando você estiver falando de área, na geometria, você não precisa colocar esse mais ou menos. X é igual a mais ou menos 4. Qual é a solução da minha equação do segundo grau incompleta? Mais 4 e menos 4. Quando a gente escreve mais ou menos 4, é porque você tem uma solução 4 positiva e uma 4 negativa. Lembra que eu falei disso também? Quando as equações eram do tipo que tem A e C, né? As minhas soluções eram duas soluções, né? Lembra que a equação do segundo grau pode ter duas soluções iguais, mas aqui tem duas soluções diferentes, mas de sinais opostos. Sempre que ela tem A e C, ela tem duas soluções, né? De mesmo valor, só que uma positiva e outra negativa. Então, esse foi um exemplo, né? Coloquei ela na forma reduzida, mas muitas vezes as equações já vão estar na forma reduzida. Então, coloquei ela na forma reduzida e resolvi. Foi uma equação incompleta. Olha o exemplo B. 6x ao quadrado é igual a 72. Vamos ver. Só de você olhar, você vai ver que ela tá já quase está na forma reduzida. Mas ela está na forma reduzida quando o segundo membro é igual a zero, né? 6x ao quadrado menos 72 é igual a zero. Aí ela já está na forma reduzida, porque não tinha parênteses. E ela também, nesse caso, é um exemplo de uma equação incompleta, né? Vamos ver se você tem os três coeficientes. Ó, eu não tenho os três coeficientes. Eu tenho o A, que é 6, né? O B, que é 0 de novo. Eu tenho o B, que é 0. E o C, que é menos 72. Ela é do tipo que tem A e C, que é igual a gente fez aqui, ó. Toda vez que eu tiver A e C, o que eu faço? Deixo as variáveis no primeiro membro, né? Passo o que não é variável, que não tem variável para o segundo membro, que vai ser o 72. Passa esse 6 aí dividindo, né? Que também aqui vai dar uma divisão exata. Vai dar, ó, x ao quadrado é igual, divide lá 72 dividido por 6, né? Isso vai dar 12. Aqui, ó, né? Que realmente vai dar 12. Aí tira a raiz. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 12. Aí a gente pensa o seguinte, a raiz 12 não tem valor exato, mas nem sempre toda raiz vai ter valor exato. Se não tem valor exato, a gente tem que pelo menos fatorar a resposta, porque às vezes se você for olhar lá na resposta, não vai ter a resposta desse jeito. Então vamos ver se o 12 dá para fatorar, ó. Dividiu por 2 vai dar 6, por 2 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Qual é a forma, né? Vai continuar a minha resposta na forma de raiz, mas qual? Dá para fatorar ali, ó, 2 ao quadrado vezes 3. Né? Então, continuando aqui, ó, qual que é a minha resposta? Qual é o meu conjunto de solução? O meu x é igual a mais ou menos 2 raiz quadrada de 3. É porque eu fatorei a raiz de 12. A raiz de 12, a forma fatorada dela é 2 raiz de 3. Qual é a minha solução da minha equação? Mais ou menos 2 raiz de 3, tá? A maioria das questões minha, né, na prova, você vai fazer o cálculo e você vai lá marcar as alternativas corretas. Se tiver dificuldade de alguma coisa digitar, né, o problema maior às vezes é o quadrado, né? Vocês podem digitar, eu vou digitar lá, ó, x ao quadrado. Eu não dou conta, professor, de colocar isso ao quadrado. Você pode digitar assim, ó, x2, eu vou entender, né, que ele está elevado ao quadrado, tá bom? Então, a gente fez um exemplo aqui, ó,
Os dois casos foram uma equação incompleta, né? Uma equação do segundo grau incompleta, tanto a letra A quanto a letra B. Lembra que a gente fez exercícios assim também, ó? Às vezes o exercício te dá a área da figura e pede para você descobrir o lado, né? Ah, uma região é quadrada, tem área 324 metros quadrados, uma região quadrada, eu quero descobrir qual é o lado, né, dessa região. Isso aqui você vai resolver através de uma equação de segundo grau, porque a área do quadrado, né, como que a gente calcula a área de um quadrado? É lado vezes lado. Todos os lados aqui é x, ó. Então, quando eu fizer x vezes x, vai dar x ao quadrado é igual à sua área. E a sua área é 324. Quer dizer, para você descobrir o valor de x nessa figura, né, você fez a definição de área. A área é o quê? Do quadrado, lado vezes lado, todos os lados é x, x vezes x deu x ao quadrado igual a sua área. Aí deu uma equação igual essa, uma equação incompleta, você ia passar, ó, nem precisava passar esse, às vezes a gente passa só para você ver que ela é uma equação incompleta. Passei o 324 para o primeiro membro, colocando na sua forma reduzida, comprovei que ela é incompleta, que ela tem só o A, que é 1, o B, que é 0, e o C, que é menos 324, aí é só você resolver. É lógico que essa aqui tá mais fácil, porque nem precisa passar, que tinha o 6, passou dividindo, que é 1 não precisa, só passar esse 324 pro outro lado e tirar a raiz, né? X é igual a mais ou menos a raiz de 324. Agora, qual é a diferença? Que quando a gente está resolvendo uma equação sem ser figura, você pode considerar as respostas tanto positiva quanto negativa. Agora aqui não, ó. Como nós estamos mexendo com o lado, né? Eu não preciso colocar esse mais ou menos. A minha resposta aqui é o valor do meu lado. Qual é o valor do x aqui na figura? Qual é o lado? Não vai existir lado negativo. Então, quando você estiver resolvendo que é figura, se você esquecesse mais ou menos, ó, não vai errar. Aí é só você fatorar essa raiz aí de 324 ou fazer por tentativa. Vamos fatorar para a gente descobrir qual que é a raiz de 324? Se você dividir por 2 dá 162, tá? Dividir por 2 vai dar 81, agora tem que ser por 3, vai dar 27, por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Lembra que a gente juntava os parzinhos, né? Então a fatoração aqui, ó, tá? É 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Todo mundo vai sair da raiz, porque todo mundo está elevado ao quadrado, ó, e você multiplica. 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18, né? Qual é o lado? Se você quiser colocar aqui, ah, professor, eu esqueci e deixei mais ou menos. A minha resposta deu mais ou menos 18, né? Tudo bem, o meu x vale mais 18 e menos 18. Mas para esse exercício, ele quer descobrir qual é o valor do x. Então, o x não pode ser o 18 negativo. Então, a gente vai considerar qual é o valor para esse exercício do lado do quadrado. 18 metros, é só o positivo, tá? Então, quando a gente está mexendo com figura, né? Você descarta a solução negativa. Por isso que a equação do segundo grau tem duas soluções. Pode ser mais 18, menos 18. Mas para esse exercício, ela só serve o 18 positivo. Então, a gente falou das equações incompletas. Vamos falar um pouquinho agora do outro tipo, né, de equação incompleta, que eu falei de um tipo só, né? Vou falar quando tem A e B agora e vou falar das completas e vou falar um pouquinho do discriminante. Vamos continuar? Então, aqui, ó, letra D, ó, outra equação, né? Vamos resolver ela, vamos ver se ela tá na forma reduzida, né? Tem que resolver aquele parênteses lá, vamos ver se ela é completa ou incompleta. 4x ao quadrado, fazendo a multiplicação mais x ao quadrado, ó, a propriedade distributiva, né? Menos 6x igual a 0. O segundo membro já tá igual a 0, mas tem que juntar os termos semelhantes aqui, ó. Dá 5x ao quadrado, né? Menos 6x é igual a 0. É uma equação do segundo grau? Vamos ver se ela é completa ou incompleta? Vamos ver se ela vai ter os três termos, ó. A, B e C. O A é 5, né? O B é menos 6. Agora ela tem o B, ó. E o C é 0. Ela é incompleta de novo. Aí lembra que quando ela é completa, que tem A e C, a gente resolve daquele jeito, tá? Deixar as letras no primeiro membro, os números no segundo.
Lá ela tem duas respostas, né, de sinais contrários. Aqui lembra que sempre uma vai ser zero? Essa aqui como que a gente resolve? Fator comum e evidência. Não tem um número aqui que divide os dois, mas tem um x que é comum. Ó. Coloca o fator comum e evidência. O x divide 5x ao quadrado dividido por x vai ficar 5x. Menos 6x dividido por x vai dar 6. Igual a zero. Lembra que quando você tem A e B, isso é importante. Tem as minhas aulas também explicando isso aí, né? Se você tiver com dúvida. Então, você colocou fator comum e evidência. Você separa em duas equações. A primeira resposta já, o x' já é igual a zero. Lembra que a gente pegava cada fator e igualava a zero? O primeiro fator aqui é só o x, ó. X é igual a zero. A gente separa em dois fatores, ó. X é igual a zero. Eu pego o primeiro fator igual a zero. Pego o segundo fator, 5x menos 6 igual a zero. Eu pego cada fator aqui, ó, isso aqui multiplicação é a multiplicação de dois fatores. Igualei a zero e tento resolver. Só que isso aqui já está pronto. A primeira solução já é zero. A segunda solução eu vou resolver aqui, ó. Agora aqui ela é do primeiro grau. Deixo as letras de um lado e os números do outro, né? Passei aí dividindo. Não dá para dividir, não dá para simplificar. Quer dizer, eu tenho duas soluções, ó. Quais são as minhas soluções dessa equação incompleta? 0, ponto e vírgula, 5 sobre 6. Lembra que eu falei que sempre na solução, não quer dizer que tem uma ordem, mas se for lá de alternativa, sempre ele vai colocar a primeira solução menor, depois a outra, né? Que é maior. 5/6 é maior do que 0, né? Porque você dividir aí, dá 0, alguma coisa. Então, sempre eu coloco o primeiro, se por exemplo der uma resposta positiva e uma negativa, eu coloco a negativa primeiro, depois a positiva. Tá? Então, essa aqui foi outra forma, incompleta. Vamos ver essa aqui, letra E, né? Vamos passar, ó, vamos deixar igual a zero, ó, x ao quadrado é igual a menos 10x, né? Vai passar para cá, ó, menos 10x de novo, igual a zero, né? Aí eu vou somar os termos semelhantes, ó, 5x ao quadrado vai dar menos 20x, né? Porque eu somei aqui, ó, esses dois, menos 10 com menos 10, menos 20 igual a zero. De novo, deu uma equação incompleta, que só tem A e B e o C é zero. O A é 5, o B é menos 20, o C é zero. De novo, fator comum e evidência. Nesse caso, eu posso colocar o fator comum x ou 5x, ó. Ele é o fator comum e evidência, 5x. Ele divide 5x ao quadrado dividido por 5x, vai sobrar só x, menos 20 dividido por 5 é 4, então vai sobrar menos 4, igual a zero. Aí eu vou fazer, ó, pego os dois produtos, 5x é igual a zero, né? X menos 4 é igual a zero. Resolvo. Essa aqui já praticamente já tá pronta, porque você vai passar dividindo, ó, né? A primeira solução aí é zero. Sempre a equação, quando ela tem, sempre, isso é regra, quando ela tem A e B, uma solução já é zero, tá? O x' é zero, o outro vai dar um resultado diferente, ó. X é igual a 4, o x duas linhas. A gente fala linha e duas linhas só para diferenciar, né? Você tem duas soluções. A minha solução, ó, essa aqui é menor, então eu vou colocar 0,4, tá? Então, sempre a solução é, quando você tem A e B, uma solução é zero, a outra é um valor diferente de zero. Já a letra F, se você olhar, ó, é uma equação completa, tá? Uma equação completinha, já tá na forma reduzida. Aí é aquela que a gente vai usar a forma, né, do delta, do discriminante, né? Calcular o discriminante aqui primeiro, você vai fazer o discriminante e depois você vai fazer a outra fórmula, né? Lembrando que a outra fórmula, se a raiz for um número positivo, se for um valor negativo, a equação não tem solução, né? Tem a equação do segundo grau, né? Até nessas aqui incompletas, ó. Se o delta lá, se não existe raiz quadrada de números negativos, tá bom? Então, eu vou calcular aqui, ó, quem que é o A, o B e o C, que é completa. O A é 1, o B é menos 10 e o C é 25. Então, vou jogar aqui na fórmula, ó, menos 10 ao quadrado, porque ele é negativo, menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 25. Faz a potência, faz a multiplicação, vai dar 100 menos
100. O delta vai dar 0. O delta 0 você continua. Lembra que eu fiz uma aula para vocês só falando também do discriminante? O discriminante que fala quantas raízes a equação vai ter. Depende do delta. O delta pode ser igual a 0, menor que 0 e maior que 0. Também assiste aquela aulinha minha que fala do discriminante. Talvez na prova pode pedir só para você calcular o discriminante e falar quantas raízes a equação tem. Aqui, ó, sem terminar, eu já sei. Quando o delta é igual a 0, a equação tem duas raízes iguais. Nós vamos achar duas soluções iguais aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó. X é igual a menos b, que é da fórmula lá, ó. Menos, entre parênteses, menos 10, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 0, dividido por 2 vezes o a, que é 1. As respostas vão ser iguais, porque a raiz quadrada de 0 é 0. Faça o joguinho de sinal, vai dar 10, mais ou menos 0, né? Qual que é a raiz quadrada de 0? É 0, dividido por 2. Aqui as minhas soluções vão ser iguais, ó. Delta igual a 0, discriminante. Lembra que o delta é chamado também de discriminante. Delta igual a 0, soluções iguais. Delta maior que 0, duas soluções diferentes. Delta menor que 0, não tem solução. Solução é vazia, tá? Então, o delta que determina quantas soluções a equação vai ter. 10 mais 0, né? Dividido por 2, você vai ver que vai dar a mesma resposta, ó. Resposta 5. Delta igual a 0, duas soluções iguais, tá? 10 menos 0, dividido por 2, tá? Tem duas soluções iguais, tá? Aí, na solução, quando tem duas soluções iguais, você pode colocar só uma, ó, porque é a mesma resposta, ó. Solução 5, porque eu achei as mesmas soluções, tá? Delta igual a 0, soluções iguais. O discriminante que determina quantas soluções a equação vai ter. Lembra que pode ser de 3 tipos, ó. Delta é menor que 0, delta é igual a 0 e delta é maior que 0. A gente estudou isso aqui também, ó. O discriminante, o delta, quando ele é menor que 0, a equação não tem raízes reais. Delta igual a 0, a equação tem duas raízes reais. Delta maior que 0, tem duas raízes reais, só que duas raízes diferentes. A diferença é aqui, ó, delta é igual a 0, as raízes são iguais. Delta maior que 0, as raízes são diferentes. Então, não deixe de assistir minha aula de revisão para você fazer a prova, tá? E qualquer coisa, volta nas aulas anteriores aí também, para você fazer a prova direitinho, tá bom? Até mais!